Tudo bem com vocês? Professor Tigre para uma videoaula muito especial. Me diz como você escolhe a carga que você usa durante o teu treinamento de força? Isso, lá na musculação. Como é que tu sabe se a carga é boa ou não é para aquilo que você precisa? Você, profissional de educação física, você estagiário, certamente já descobriu, já utilizou alguns métodos, já ouviu falar em várias coisas, mas efetivamente, como é que a coisa acontece? Me conta aí de boa. Não é aquele negócio assim, vamos ver, acho que assim tá legal, tá tudo certo. Não é por aí? Então é o seguinte, nessa videoaula aqui, eu vou te trazer 3 formas científicas que te trazem segurança, que te trazem efetividade para você monitorar a carga do teu cliente. Seja ela pelas repetições máximas, seja ela pelas repetições de reserva, ou seja ela pela percepção de esforço. Cada método tem a sua vantagem e desvantagem. Eu tenho certeza que a partir daqui você vai entender muita coisa e vai poder otimizar os resultados no seu treinamento, tá bom? Vem comigo! Monitorando a carga ou o esforço durante a musculação. Uso de repetições máximas, percepção de esforço e repetições de reserva. Vamos lá então. A pergunta inicial é a seguinte, muito simples e muito importante. Como é que a escolha da carga acontece hoje nas academias, nos centros de treinamento? Como é que a galera faz para escolher uma carga? A pessoa vai lá, senta, faz um exercício, o personal chega perto, o professor chega perto, o estagiário chega perto, ninguém chega perto, não, daí não dá. Mas se alguém chegar em ti, ele vai te dizer assim, e aí? Fez o exercício, 2 quilinhos em cada mão, fez o desenvolvimento com halteres, e aí quando termina a série, qual é a pergunta clássica? E aí, gatinha, como é que foi essa carga aí? O que tu achou? Achou que tá legal? Ou tá pesada? Show! Carga show! Essa carga tava show ou não tava show? Ou uma carga moderada? Normalmente a gente traz palavras que vão nos sugerir algum tipo de esforço, mas são palavras desconectas com a literatura científica. Uma carga legal é o quê? É uma carga pesada, moderada, 70% de um RM, uma carga show. Então a gente tem que entender muito bem, para quem é um profissional de educação física, ou se você é um praticante, você tem que saber se a carga que você está utilizando condiz com aquilo que você quer do seu treinamento. Isso é uma coisa importante, né? Não estou dizendo que a carga sempre tem que ser as A, B ou C. Ela vai ser conforme o planejamento que o seu professor fez para naquele momento, conforme os seus objetivos e tudo mais, certo? Então, a partir disso aqui, nós temos um problema. Eu terminei a cara, eu vi que a pessoa fez uma cara feia, ela suou um pouquinho, mas eu ainda não sei se essa carga representa uma carga que é salutar, segura para o meu cliente, tá bom? Então essa videoaula aqui, ela tem um objetivo de mostrar para vocês como monitorar a carga ou o esforço durante as séries dos exercícios de musculação ou outros exercícios que envolvam um treinamento de força, tá bom? Vamos lá então. Vamos primeiro entender alguns conceitos básicos que estão envolvidos nessa treta toda aqui, tá bom? Primeiro a gente tem que entender assim, carga. O que é a carga, né? Muitos usam o termo quilagem. Eu confesso para você, meu amigo João Moura, né? Um abraço para ti, cara, do canal Treino em Foco. Ele usa muito o termo quilagem, né? Por quê? Porque a carga, muitas vezes, a gente fala em carga de treino, essa carga de treino poderia ser quilômetros rodados, por exemplo. A carga se mistura com o conceito de sobrecarga. Então, hoje se usa muito, quando se usa em termos de peso, de quilos mesmo, o termo quilagem é um termo bastante utilizado para representar aquele peso mesmo que você está usando durante o exercício. Muito bem. E você tem o esforço físico, né? Um esforço que tem muito mais a ver com a intensidade, como você percebe acontecer aquele esforço físico. O que você sentiu no músculo, nas articulações, e com isso, né, você pode definir se o esforço foi grande, pequeno, médio, alto, e isso é importante. E aí a gente tem que entender uma coisa, nós temos a possibilidade de ter cargas submáximas e esforços submáximos, e nós temos possibilidade de ter cargas máximas e esforços máximos, certo? Então assim, quando eu uso um peso que é o máximo que eu levanto, que eu faço apenas uma repetição, isso mesmo, teste de 1 RM é o teste de
a máxima carga que você consegue fazer aquele movimento com segurança, com técnica, é o máximo de peso que você tem, e esse máximo de peso vai exigir uma máxima intensidade, um esforço máximo. Sem dúvida nenhuma, isso está claro. As coisas começam a ficar confusas quando a gente pensa numa carga submáxima. Então, ao invés de eu usar aqueles 30 quilos que era o máximo, o que é o submáximo? Tudo que foi menos do que aquele 30. Então, uma carga de 29 quilos é submáximo. Uma carga de 25, de 20 é submáximo. Uma carga de 2 quilos é uma carga submáxima. Então, tudo que for quilagem menor que o máximo, você vai chamar de submáximo. Só que tem um detalhe importante. Esta carga submáxima, ela pode gerar um esforço que também vai ser submáximo. Você vai lá, pega uma carga de 20 quilos, você faz o exercício, você não vai sentir o esforço até a fadiga. Você vai ter um esforço submáximo. Mas você também pode ter, dependendo de como você fizer a sua série, um esforço máximo. Então, você pegou uma carga, sua carga máxima era 30. Você fez uma repetição, teve um esforço máximo com aquela carga. Você escolheu uma carga de 20 quilos. Essa carga é uma carga submáxima. Agora, o seu esforço, se você fizer 2 repetições com 20 quilos, o seu esforço é submáximo. Mas se você fizer 15 repetições com 20 quilos, 20 repetições, ou seja, até chegar uma fadiga, você vai ter um esforço máximo também, ok? Entendido isso, como é que funciona durante a série? Desculpe aí, gente. Vou mostrar um vídeo aqui do professor Jetson Leal Gomes, e ele faz uma série, ele explica como funciona a repetição máxima. Vou botar o link dele aqui na descrição, agradeço a ele pelo material que eu acabei captando aqui. Vamos ver ele fazendo essa série e vamos acompanhar o funcionamento disso aqui. Aqui vem a contagem das repetições, tá, gente? 2. Ele selecionou uma carga, começou a fazer o exercício, sempre respeitando uma técnica adequada, uma amplitude adequada. Observem que a velocidade está diminuindo a cada repetição. 7ª, observe que a gente já nota uma fadiga, um cansaço, um esforço muito maior, quase com uma técnica fugindo do padrão. Até que ele não consegue mais completar nenhuma repetição. Então nós temos uma série de 8 repetições completas e uma parcial. Essa 8ª repetição, essa foi uma série de 8 repetições máximas. Porque você chegou no máximo esforço. Você chegou no máximo esforço, na máxima intensidade, com aquela carga que você escolheu. Isso é uma série de 8 repetições máximas. Você teve uma falha concêntrica, ou seja, a fase concêntrica da repetição não foi concluída, na 9ª repetição, que foi parcial. Então, essa aqui foi uma série que foi executada até a falha concêntrica, até a fadiga. E tudo isto que está aqui são as repetições submáximas. Você tem uma repetição máxima lá, a 8ª, que foi a máxima, as demais são repetições submáximas, que tiveram um esforço menor, certo? Então isso é importante que a gente entenda para a gente avançar no nosso entendimento aqui. Olha só, então, a partir do esquema que a gente viu lá na imagem, o que a gente pode fazer? Um dos critérios que você pode usar para treinar é utilizar repetições máximas. Na verdade, se eu pedir para ti, faça 3 séries de 8 repetições máximas. Você vai fazer 8 na primeira, quem sabe na segunda, quem sabe na terceira você só faça 7, 6. Ah, professor, mas daí está errado, daí não posso fazer. Justamente esse é o detalhe. Então a gente não trabalha com um número único de repetições máximas, a gente trabalha com zonas de repetições máximas. Ou seja, você tem uma previsão, você quer que seu aluno, você quer que a pessoa que está treinando tenha fadiga, insere a série dentro de uma zona, ou seja, de 2 a 4 repetições, ou 2, ou 3, ou 4.
de 8 a 12, ou 8, ou 9, ou 10, ou 11, ou 12, dentro, por exemplo, o sujeito que fez agora, ele fez uma série que ele falhou na 9ª repetição, então ele está entre 8 e 12, está dentro da nossa meta. Ah, mas eu não quero isso. Bem, isso é o detalhe que o professor vai definir, a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre treinamento, só estou explicando o conceito das repetições máximas, certo? O que é importante se cuidar quando se treina com repetições máximas? Ou seja, todas as séries até a falha. Sempre, né, tentando respeitar ali a zona que você quer, mas todas as séries sendo feitas até a fadiga. Quais são os cuidados importantes que a gente deve ter? Primeiro, gente, o volume acaba aumentando. O volume, a tonelagem levantada, a gente acaba fazendo algumas repetições a mais que acaba repercutindo em mais carga. E com isso a intensidade também aumenta. Você vai estar sempre com um nível de fadiga maior. A gente tem que ter muita atenção para não ter overtraining nessa história, ou overreaching, né? E o cara que vai treinar todo dia nessa intensidade, ele tem que garantir que tenha um bom descanso, né? Que não seja uma coisa muito estressante a vida dele, que ele durma bem, que se alimente bem. É um modelo de treinamento, um controle de treinamento em que você vai ter um desgaste maior do teu cliente, do teu aluno. Também a utilização de repetições máximas pode ter maior dores musculares, seja ela momentânea, durante, né, o pump, aquela queimação, ou seja uma dor muscular tardia, né, aquele inchaço, aquela sensação que dá após. Por quê? Porque você trabalhou com mais intensidade. E uma outra coisa muito importante que se diga é que quando se treina com repetições máximas, a gente tem que ficar muito atento à parte técnica de execução dos exercícios. Por quê? Porque à medida que fica mais difícil, a gente tenta mudar o padrão de movimento, tentando recrutar outros músculos para nos auxiliar. E essa mudança de padrão pode pôr em risco uma articulação, um músculo ou coisa assim. Então, muita atenção quando você treinar com repetições máximas, que você mantenha uma boa técnica de execução. Este é um modelo, repetições máximas, em que você pode tranquilamente utilizar. Mas a pergunta que a gente faz é a seguinte: eu preciso treinar com falha concêntrica nas séries para ter resultado? Todas as séries? Só uma? Será que eu preciso treinar com falha concêntrica? E para eu te falar dos outros métodos que não usam o critério da falha concêntrica até a falha, é importante que você entenda primeiro isso aqui, tá? Eu tenho vários vídeos no artigo aqui no meu canal. Esses aqui são uns lá no primeiro ano, com outro padrão de imagem, ou eu só rodava o artigo e ia explicando, que fala muito sobre isso aqui, que é muito bacana. Digita o título lá no meu YouTube, lá você vai achar. O material legal, você pode aprofundar o seu conhecimento. Mas eu vou resumir ele para ti. Esse aqui, por exemplo, é uma meta-análise do Greek e do Schoenfeld, e ele vê até que ponto eu preciso ter as repetições até a falha. Ou sim ou não, preciso uma meta-análise pensando em força muscular e hipertrofia. O que esse estudo encontra? Vários estudos avaliando força, indicando que não há diferença nos ganhos de força quando você faz com falha ou sem falha. O efeito de magnitude dos dois modelos de treinamento é semelhante. Quando a gente vai para a hipertrofia, os resultados são semelhantes. Não há diferença em treinar com falha ou sem falha. Você não precisa ir até o limite para ganhar hipertrofia em diferentes grupos musculares. Ok? Isso é importante que a gente entenda. Quando a gente compara a cargas altas e cargas baixas, e aqui a gente não está falando de falha, mas é importante que você entenda, quando a gente avalia a força máxima, o que os estudos indicaram? Nessa outra meta-análise do Schoenfeld, 2017, lembrando para vocês, né, todas as referências vão estar na descrição aqui embaixo, não te preocupa, não precisa dar print aqui, vou dar referência bem bonitinha para ti, porque tu sabe que a gente tem compromisso aqui com a ciência e aqui eu traduzo a coisa aos meus olhos e eu quero que tu entenda o que está acontecendo. Ah, e sempre é importante, vai lá, pega o artigo original, lê ele, vê se a informação procede, né? Confronta o que a pessoa que está te falando está dito no artigo. Então, esse artigo aqui ele avaliou se a carga alta ou carga baixa tinha diferença na força máxima. E esses diferentes estudos constataram que sim, observem aqui, ó,
Losango completamente deslocado à direita em favor a cargas altas. Usar cargas mais altas geram mais força máxima. E quando a gente vai para a hipertrofia, a gente vê que cargas menores de 60% e cargas maiores de 60% não possuem diferença nos ganhos hipertróficos nos diferentes estudos. Observe que o losango está em cima, ou seja, sem diferença significativa. Então, eu preciso ter cargas altas para melhorar a força, carga não importa na hipertrofia e repetição máxima não é necessário nem na força máxima, nem na hipertrofia. Ok? Entendido isso? E aí vem uma coisa importante. O que esse estudo do Refalo ele traz aqui, que é uma revisão? Ele traz aqui o efeito de magnitude, você já deve ter visto essa minha imagem aqui em outros vídeos e artigos, e ele bota assim, este momento aqui é o momento da falha concêntrica, é onde você tem o desgaste máximo. E esses momentos para cá, em direção à esquerda, são momentos sem falha concêntrica, você para antes de chegar na falha. Quando a gente pega os diferentes estudos e olha o efeito de magnitude, a gente olha assim, ó, se você fica muito longe da falha, o teu efeito de magnitude é de 0,2. Se você tem um mais próximo da falha, você melhora, você tem um maior efeito de magnitude. Ou seja, eu não posso treinar muito longe da falha quando o assunto é hipertrofia muscular, certo? Mas observe uma coisa que é importante, né? Eu acabei de mostrar para vocês um estudo dizendo que falha ou não muda a hipertrofia. E aqui olha que interessante, né? Essa zona aqui próximo da falha, ela tem um resultado quase superior ao da falha. Ou seja, você treinar um pouquinho longe da falha pode ser até mais interessante, mas não pode ser muito longe. Isso aí a gente já falou em outros momentos, sugiro que vocês olhem outros vídeos meus que a gente comenta um pouco sobre isso, tá ok? Muito bem. Tu conhece já o meu site? Eu só quero dizer o seguinte, ó, acessa lá www.profitinho.com.br, tá? O sitezinho tá legal, tá reestruturado, e o que eu vou te dizer lá? Na aba serviços, eu tenho um monte de proposta de assessoria para academia, curso de prescrição para saúde, curso de avaliação física, curso de técnica, curso de hipertrofia. Tem um monte de conteúdo, material complementar para tu entender como é que é. Quer me chamar? Quer me convidar para vir lá na tua academia, montar, organizar a tua equipe, padronizar exercício? Vem comigo, me convida, acessa o meu site lá, tenho os canais de comunicação, me acha no Instagram e vem conversar comigo, tá bom? Gente, mas voltando ao assunto, então, mas qual é o problema de repetições máximas? Eu já te trouxe algumas vantagens e desvantagens, mas qual é o problema se eu for treinar com repetições submáximas? O problema é o seguinte, como saber o quão longe eu estou da falha? Eu acabei de te mostrar ali que quando a gente fica muito longe da falha, os ganhos são menores. E ali ainda, se nós ficar mais longe ainda da falha, é possível que eu nem tenha resultado. Porque eu vou ter uma carga muito leve que não vai melhorar a força, e eu vou ter uma carga que não vai gerar um estresse metabólico, que não vai me gerar hipertrofia. Então, veja bem, o problema de tudo quando eu não treino com repetições máximas é saber o quão longe eu estou. Porque eu posso terminar faltando uma repetição, ou eu estou sentindo que está ficando difícil, eu posso parar na 7ª, mas eu posso parar na 5ª, mas eu poderia parar na 3ª repetição. Claro que numa série curta a gente dá terceira, mas pensa numa série de 20. Se você parar no 10, será que chega de esforço? Então, o que a gente usa como estratégia? E aí eu vou te trazer onde é que está o grande problema. Pensando nisso, eu fiz 2 estudos. Um em 2021, a gente publicou na revista aqui da minha universidade, e outro que foi um TCC agora de graduação, defendido agora em 25B, em dezembro. Meu amigo João Gabriel, e aqui a minha querida Luana Marcolina e o Taylor Casagrande. O que nós fizemos? Um estudo trabalhou com jovens e o outro com 50 a mais. O protocolo foi o mesmo nos dois, todo mundo praticante de musculação, fizemos 3 exercícios, anotamos as repetições e as cargas que as pessoas usualmente utilizavam, fizemos um teste de um RM estimado posteriormente, e descobrimos quanta carga eles usavam, em percentual. Então, tu tinha a carga, depois tu fazia um RM, tu sabia quantos %.
né? E a gente fazia uma série de repetições máximas de cada exercício até a falha. Então a pessoa pegava aquela carga usual dela e a gente dizia, tá, tu faz quantas repetições normalmente? Ah, tantas. Agora tu vai fazer até não aguentar mais. Nos 3 exercícios. E a gente anotava essas repetições. Olha o que nós encontramos, gente. Primeiro, as cargas, o número de repetições, a grande maioria fazia 10, 12 repetições. Alguns 15, alguns 20, alguns 8, alguns 6, né? Mas a média ficou entre 11 ponto alguma coisa. A maioria fazia 10, 12 repetições do seu treinamento a cada série. Repetições máximas. Na média dos 3 exercícios, os jovens faziam 21 a 29 repetições máximas. Né? O mínimo foi de 9 e o máximo foi de 183 repetições. Isso também, pessoal. Aquela carga usual a pessoa fez até 183. Os 50 a mais, o problema é mais ou menos igual. A média das repetições máximas foram 50 a 57. Presta atenção. As pessoas treinavam com 10, 12 repetições e quando a gente fazia a série até a falha, elas chegavam a 50 a 57. Isso na média, porque alguns faziam 16, alguns chegaram a fazer 138. Lembra quando eu falei para ti quanto longe está a falha, o esforço da falha concêntrica? Este é um grande detalhe. Quando a gente transforma isso em carga relativa, na média os jovens usavam 56 a 61 quilos, variando de 14 a 85%. 50 a mais usou 33 a 57% de um RM, no mínimo 26, no máximo 77%. Quando a gente olha a maioria das pessoas, olha só, os jovens, a grande maioria usava cargas entre 50% e 70%. Então tu tinha aí 60%, 70%, 80%, 70% dos sujeitos da amostra acabavam usando uma carga de moderada a alta, de 50% a 70%. De moderada, nem vamos dizer que é alta 70%, que não chega a ser alta. Nos idosos a coisa era mais sinistra ainda, porque a grande maioria, olha só, 91%, por exemplo, do leg, usavam cargas abaixo de 50% de um RM. Ou seja, cargas realmente baixas, que provavelmente vão ganhar força no primeiro momento e não vão mais ganhar força depois. Então, essa aqui é a treta que eu montei para tu entender, né? Olha só, aqui a série de repetições, tu imagina que os jovens faziam de 10 a 12 repetições, os idosos também. Mas os jovens falhavam aqui, 21, 22. Ou seja, na metade do caminho. Então não é falhar aqui próximo de 21, 22. É falhar na metade do caminho. E isso com os idosos era pior ainda, porque eles também faziam 10, 12 repetições, mas na média eles faziam 50. Ou seja, tu não fala na metade do caminho. Aqui tu ia falhar no 1/5 do caminho. Tu está entendendo que a carga é muito leve e o estresse metabólico é muito pequeno? Pensando tanto em ganhos de força como de hipertrofia, é um problema treinar tão longe. Então, esta é a realidade que nós encontramos. Quando a gente pega para a pessoa e diz, como é que está a carga? Tá legal. Muito provavelmente é uma carga baixa, que mal e mal dá um estímulo, que quem sabe no começo é interessante para aprender a fazer exercício, mas que depois perde a sua funcionalidade. Eu vou te dar um desafio aqui, ó. Você que gosta de treinar, tenho certeza que você treina, ou você que é professor e quer orientar seus alunos, escolha 1 ou 2 exercícios fáceis de fazer, que o teu aluno tem uma boa técnica, que você saiba fazer o exercício, e faz uma série até a falha. Faz mais ou menos que nem eu estudo aqui. Dá uma olhada quantas tu vai conseguir te fazer de verdade. Você que é um maromba que já treina próximo da falha concêntrica, pode ser que seja uma bobagem para ti. Você que trabalha com uma galera mais saúde, uma galera mais velha, ou uma academia que está mais atirada e mais para o estagiário e para as traças do que qualquer outra coisa, dá uma olhadinha e vê quantas tu faz. Vê se tu não está fazendo 10, 12 repetição e na verdade tu poderia fazer 20, 30, 40. Dá uma olhada nisso. E aí, gente, e vem a pergunta. Então, como saber o quão longe estamos da falha? Como é que eu faço para saber isso? E aí eu vou te trazer 2 propostas, que são as outras 2 que complementam o treinamento, o monitoramento e o treinamento. Você treina com repetições máximas, é uma possibilidade, mas você pode treinar com repetições de reserva ou você pode usar a percepção de esforço para isso. Vamos lá então. Esse aqui é um vídeo artigo que eu apresentei agora este ano, aqui no 5º ano do canal, que é um posicionamento do American College e da ESSA, né? Falando sobre padronização de nomenclatura da intensidade. Mas o que eu quero te mostrar aqui principalmente é esse gráfico interessante. Ó. O eixo Y fala em número de repetições, o eixo X
a carga utilizada. Observem que à medida que você usa mais carga, você vai fazer menos repetições. Se você usa 90% de um RM, você vai fazer 2, 3 repetições. Se você usa uma carga bem leve, 30% de um RM, você faz 70, 80 repetições. Se você tem uma carga moderada, 80%, 70, 80%, você faz um número de repetições moderado, ou seja, 10, 15 repetições, certo? Então esta é a lógica. E assim, o que a gente tem que entender é que se você fizer sempre um esforço que vai ser grande, você sempre vai ter uma carga muito alta, very high, certo? Então, qual é que é o foco da repetição de reserva? É saber o quanto próximo você está da falha neuromuscular. Porque quando você prescreve por percentual de um RM, você não leva isso em consideração. Você escolhe uma carga, mas você não sabe que estresse metabólico ela está dando. Então, utilizar percentual de um RM não é uma estratégia legal. Avaliar a força por teste de um RM é interessante. Treinar por um percentual não é interessante. Outras estratégias são melhores. Uma delas é essa aqui. Então, a intensidade ela é determinada pela carga e pela progressão para a falha. O quanto eu estou próximo da falha. Eu posso botar uma carga moderada e fazer poucas repetições, isso não representar nada para mim, mas eu posso botar uma carga moderada e ir próximo da falha. Então, o que se recomenda nesse artigo? Que você use repetições de reserva como uma medida de medir a intensidade. E assim você vai ter o quê? Você vai saber, quando a gente fala em repetições de reserva, é quantas repetições eu estou próximo da falha. Tá? Então, eu posso fazer isso de forma direta, ou seja, faz uma série até a falha, botou uma tua carga lá, fiz 15 repetições. Bem, agora eu vou treinar com 12 repetições com esse mesmo peso. Ou seja, eu não vou ter uma fadiga porque eu não vou chegar no 15. Essa é uma forma direta. Ou você pode fazer uma forma indireta, ou seja, estimada. Você vai fazendo a série, vai lá, 8, 9, 10, 11, 12. Quando você começa a perceber que você está fadigando, perdendo velocidade, está ficando mais difícil, você interrompe a série. Ah, mas quantas eu poderia fazer? Não sei, você não foi até a falha, mas você achou que ia faltar 1, 2, 3 repetições. E aí entra novamente o material do American College, E você vai ter uma carga muito alta quando faltar uma repetição. Então, se eu vou falhar no 15, eu fiz 14, eu vou estar com uma intensidade muito alta. Ou uma intensidade alta quando faltam 2, 3 repetições, moderada de 4 a 6, e aqui você tem uma tabela para saber. Se você, por exemplo, está a 8 repetições da falha, significa que você está com uma carga muito baixa, E aí pode não ser interessante para o teu objetivo. Esse outro estudo aqui muito bacana, é uma revisão falando sobre o método de repetição de reserva, e ele traz esse infográfico interessante, ele mostra assim, Ele traz aqui a percepção de esforço, que nós já vamos falar na sequência. Um esforço médio, você consegue perceber que a velocidade vai diminuindo, Você começa a fadigar e vai perdendo velocidade. Então, se você quer treinar potência, por exemplo, é interessante que você não perca muita velocidade. E aí, qual é a ideia? Você trabalhar com repetições da reserva pela metade. Se você tem uma série de 20 repetições, você treina só com 10. Para quê? Para garantir que você vai manter a velocidade naquelas 10 repetições bem feitas. Agora, quando você vai para força e hipertrofia, que é o foco maior nosso aqui, a ideia é que você tenha um esforço grande. Ou seja, que você faça 8 das 10 possíveis, que você faça 12 das 15 possíveis. Ou se você quiser chegar muito próximo da falha concêntrica, que você chegue em 6 das 7, ou quem sabe você chegue no máximo esforço fazendo repetições máximas. Aqui a proposta é que você possa não chegar na falha, e isso é importante que você entenda, mas que você chegue próximo dela. E aí nós entramos com o assunto percepção de esforço, gente. Porque é o seguinte, a percepção de esforço, ela vem da perspectiva de que você está próximo da falha, Quando você faz uma série de repetições máximas e chega no máximo esforço, é porque você chegou numa percepção 10, numa escala de 0 a 10. O 10 é o máximo, então é o máximo esforço. Quando você diz 9,
você quer dizer que você poderia, você chegou, fez, estou sentindo que está quase no 10, quer dizer que falta uma repetição. No 8, falta 2, no 7, falta 3, quando falta 5, 6, falta 4, 6, né? Então, conforme a percepção que você tem durante a série, é o número de repetições de reserva que você pode associar. Isso é o estudo de Helms. E aí, quando a gente pensa em usar a percepção e não usar a repetição de reserva, e aí a gente está falando agora do terceiro método de monitoramento, é por meio da percepção de esforço. Robertson e colaboradores 2003 lança essa escala aqui, a escala Omni, que é uma escala específica para o treinamento de força. Então você tem uma escala que vai do 0, extremamente fácil, até o extremamente pesado, né? E essa escala foi utilizada. Muito bem. Eu tenho vários estudos, e aqui eu quero trazer, que é uma alegria falar sobre esse assunto aqui, porque a minha formação do mestrado, doutorado, já na especialização, junto com o professor Krug, qual eu mando um grande abraço, né, meu orientador, né, a gente fez vários documentos, vários estudos, inclusive tem um deles está aqui no meu vídeo artigo. Mas o que eu quero te dizer, a partir dessa linha de estudo, a gente publicou vários estudos, né, temos uma revisão bem legal na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, né, falando sobre o estado da arte em 2010, né, já são 15 anos agora, mas tem vários estudos, alguns mais recentes aqui, né, aqui se não me engano é 2020, né, enfim. Então é uma linha de estudos na qual a gente tentou verificar até que ponto era possível usar a percepção de esforço no treinamento de força. O que a gente encontrou foram nos estudos transversais altas correlações. E nos estudos com treinamento, o estudo crônico que a gente fez usando a percepção, bem como a literatura científica, mostra que é possível monitorar a carga ou a intensidade do treinamento de força pela percepção de esforço. É possível. Quando a pessoa fala que a carga é mais pesada, é porque realmente ela está usando um percentual maior. Com o passar do tempo, treinando com percepção de esforço, as pessoas ficaram mais fortes, mais potentes, melhoraram a funcionalidade. Então, é possível utilizar. E eu não poderia dizer para vocês, trazer essa informação, que eu falo isso em aula e eu tenho certeza que quem acompanha a pesquisa vai rir junto comigo. Eu tive um dos meus méritos acadêmicos, o meu maior auge acadêmico, foi que esse estudo aqui publicado, um dos últimos estudos publicados pelo Gunnar Borg. Borg é esse senhor aqui que faleceu em 2020, sueco, que foi o cara que desenvolveu essa ideia da percepção de esforço. E ele fez numa linha de treinamento aeróbico. E lá em 2007, 2008, começou a aparecer muito estudo usando a escala de Borg no treinamento de força. E aí o que o Gunnar Borg fala, né? Ele fala o seguinte, ó. Surpreendentemente, a escala RP de Borg, essa de 6 a 20, não a de 10 que você viu agora, ela foi designada para medir as composições do corpo inteiro, das sensações do tipo de exercício aeróbico, e não para exercícios localizados, não para sensações localizadas, assim como vários estudos fizeram. E aí ele tem uma citação, e ele cita o meu artigo, que é nosso artigo do meu mestrado, em que ele fala, olha, vocês treinaram com usar a escala errada. A escala de 6 a 20 não foi feita para isso. É mais ou menos isso que o Gunnar deu um puxão de orelha na galera. Eu fui um deles, então é aquele ditado, né? Falem bem, falem mal, o importante é que falem. Mas brincadeiras à parte, fico muito feliz, né? É assim que funciona o estado da arte, a gente confronta conhecimentos. Eu poderia discutir aqui com o senhor, mas eu não quis, né, comprar essa briga com esse senhor tão simpático e tão importante na literatura científica, tá bom? Então, veja bem. E aí, a partir daí, gente, nos surgiu um problema. Pá, e aí como é que nós vamos fazer para usar essa escala se ela está em inglês? E aí a gente teve a sacada, junto com meus queridos Caleb Diab e o Éricles Casagrande, fizemos um trabalho, e teve essa nossa publicação agora em 2025, trazendo a tradução dessa, né, uma adaptação dessa escala para o português, onde a gente simplesmente modificou esses termos em inglês por termos em português e a gente testou para ver se funcionava, se existia correlação entre a percepção e a carga. E a gente novamente encontrou boas correlações, mostrando que é possível. Então, gente, aqui entra a parte final em que a gente vai dizer assim, bem, como usar a escala de percepção de esforço no treinamento de força. Então, vem comigo que eu vou te dizer as orientações mais importantes. Primeiro,
o cliente tem que estar familiarizado com a escala, ele tem que ter visto ela, tem que entender como ela funciona, e aí você tem que deixá-la ser usada uma frequência, uma semana, 2 semanas, para que ele entenda qual é a lógica por trás disso aqui. Alguns vão ter muita dificuldade, não vão conseguir usar, enfim, cada método pode ter esse viés, mas a grande maioria se adapta facilmente. Segunda coisa importante, faça 2, 3 séries, 8, 12 repetições, independente da quantidade que você fizer. A ideia é que você possa ter um volume razoável, né? Não muito grande, porque volumes muito grandes, 8, 10 séries, você vai ter um excesso de fadiga acumulada que pode prejudicar um pouco essa avaliação aqui. Você tem que avaliar a percepção pelos números sugeridos, de 0 a 10, e não as palavras. Então você termina a série, após sua série, avalie o quão intenso você sentiu a região exercitada. Esta é a pergunta que você tem que fazer. O quão intenso você sentiu a região exercitada? Você fez supino? Você tem que pedir para a pessoa como é que foi o teu ombro, o teu peito, o teu tríceps, a tua mão, o teu cotovelo, a tua região que tu trabalhou aqui, como é que tu sentiu? Estava um pouco difícil? Estava no meio disso? Então, use os números para avaliar a intensidade e use as palavras para auxiliar nessa avaliação. E isso que eu estou trazendo para vocês, essas orientações aqui, são importantes que você dê para o seu cliente, né? Use os números. Não existe 8,5, ou é 8 ou é 9, não existe 5,4, é 5 ou 6. E aí o teu cliente é que vai ter que dizer isso. Não deixa o cliente adivinhar, não tenta induzir ele. Ah, estava bem pesada essa carga. Não fala nada, fica quieto, fica na tua, deixa a pessoa avaliar o quanto ela sentiu o esforço, né? O quão intenso ela sentiu a região exercitada. O 0 é apenas o movimento, muito fácil, né? Aqui no desenhozinho tem uma barra, mas você pode até em alguns exercícios considerar essa barra. E o máximo, lembrando que são as repetições máximas. Se uma pessoa pegar uma carga, não interessa a carga. Se ela fez 15 repetições e terminou com falha, se ela fez 25, 27 repetições e terminou com falha, ela pegou uma carga pesada e fez 5 repetições e terminou com falha, quer dizer que ela chegou no muito difícil. Repetições máximas. E a gente recupera as orientações que a gente viu lá no American College. Essa linha vermelha aqui, rosa, é a linha das repetições máximas. Então você tem aqui uma carga pesada que você faz poucas repetições, mas você faz very high, muito alto. Você tem repetições intermediárias que você vai até a falha, very high, muito alto. Você vai ter cargas muito leves que você vai fazer um monte de repetição, muito difícil, sempre no 10, certo? Então, dê um intervalo de 3 a 5 minutos entre cada série. E aí é interessante você intercalar exercício, fazer um supino e um leg. Você não precisa estar descansando tanto tempo assim, porque o descanso curto, 1 minutinho, muitas vezes você tem mais fadiga. A tua percepção é muito mais relacionada à fadiga metabólica do que à carga. E aqui a gente quer um pouco avaliar a carga, a gente quer saber como é que é o estresse da carga em relação à série que você está fazendo. Então tente trabalhar com intervalos um pouquinho maiores do que o habitual 1 minutinho. Bem, lembre-se que a percepção é localizada, articulações, músculos do exercício que está sendo utilizado. E esse aqui é um método de tentativa e erro, ele não vai ter precisão, não tem resposta certa ou errada. Então, a cada série você pode avaliar isso aqui, ou a cada sessão, ou você pode fazer assim, ó, primeira sessão da semana, avalia lá, pega os exercícios, ó, hoje nós vamos dar uma avaliada na tua percepção para ver como é que está a carga. Ou a cada 15 dias, ou a cada mês, é uma estratégia que você vai utilizar. O que eu sugiro para você é que você imprima um banner, tá? Imprima esse banner aqui bonitinho, com essa imagem legal, tá? Use aquelas orientações que você viu lá. Você deixa a pessoa fazer o exercício aqui e você mostra aqui na sua prancheta a percepção de esforço. Outra estratégia que eu acho muito tranquilo, gente, é você pegar esse banner aqui e imprimir num banner maior. 60 por 90, 1 metro por 1 metro, e você colocar em vários pontos estratégicos da academia, umas 2, 3, 4 dessas aqui. Coloca bonitinho lá o nome da tua academia, bota o logotipo, bota essa imagem aqui, ó, bonitinha lá, e a cada série que teu cliente fizer, ou a última série, você pega e diz, e aí, dona Maria, o que a senhora achou? Olha, tá no 7. E aí você vai ver o que você quer. Você quer que chegue perto do 7? Bem,
Normalmente, lembra que a gente falou em repetição de reserva. Então, para você chegar perto da falha, a ideia é que você não chegue no 10. Se você chegou no 10, você já trabalhou com repetição máxima. Então, aqui a ideia é que você trabalhe na intensidade 8, na intensidade 9, na intensidade 7. Para um iniciante, quem sabe na intensidade 5, né? Um pouco fácil, um pouco difícil, está aprendendo a fazer a técnica, mas a grande maioria dos teus clientes vão ficar nessa zona, 7, 8, 9. Se o cara te respondeu 5 e ele já é um cara treinado, é porque ele está com um treino muito baixo. Você aumenta a carga. Se esse cara te respondeu 9, 10 e você não quer que ele chegue nas repetições máximas, você reduz a carga. Então é uma estratégia muito simples para você fazer isso aí, tá bom? Então é simples. Terminou a série, você pede o quão intenso você está sentindo a região exercitada, né? É isso que você tem que focar. Tá bom? Algumas aplicações práticas importantes, então, para nós fechar essa aula aqui. Repetições máximas. Gente, dá para usar? Dá. Lembra que o esforço e as intensidades são altas e é mais sugerido que seja com sujeitos de boa aptidão física, né? O pessoal que já está mais treinado, mais tempo. Não existe necessidade de treinar todas as séries até a falha. Quem sabe uma a cada treino, 2, uma de cada exercício. Mas assim, para a galera que está bem treinada, que está com maior volume, como a gente já mostrou, os resultados não são relacionados à repetição máxima. Fazer repetição máxima não dá mais resultado, mas você pelo menos tem que chegar próximo disso. Repetições de reserva. Faça a sua série, né, com 1 ou 3 repetições inferiores às repetições máximas. Você pode avaliar ou você pode estimar. Né? O teu cliente pode dizer, tá, quase parei. Ou você faz uma série até a falha e desconta a partir daí, certo? Então, repetições de reserva é um método bastante interessante a ser utilizado. E por último, a percepção de esforço, né? Importante que você use escalas padronizadas, e eu estou oferecendo para vocês aqui a nossa escala Omnipor, né? De POR de português. Ela é fácil de aplicação, ela tem uma boa estimativa, normalmente utilizada para sujeitos que estão iniciando, com aptidão física menor, né? É uma estratégia interessante. Você pode usar com a galera da saúde. Claro que o maromba, que já está com intensidades e volumes maiores, não faz sentido usar a percepção de esforço. Certo? Então vai usar a repetição máxima, vai usar a repetição de reserva, mas a galera com uma aptidão menor, e a galera iniciante, ou a galera mais da saúde, é uma estratégia bem interessante. E aí, galera, se tu quiser receber essa imagem com uma qualidade e resolução melhor, quer receber uma orientação específica, manda um e-mailzinho para mim, prof.tigman@gmail.com, tá? Mas tá tudo certo. E manda para mim que eu te respondo, te mando um materialzinho que já está prontinho, separado para ti. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para te dizer. Uma videoaula que durou 42 minutos, mas um conteúdo que vai te ajudar. Mostra para o teu estagiário, mostra para o teu professor. Você que não conhece a estratégia, utiliza ela. Eu tenho certeza que é um material que vai te ajudar e vai ficar bem bacana. Tá bom? Forte abraço. Te inscreve no canal, hein? Valeu!